Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Janaína Souto, a sua professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo aqui à nossa primeira aula do nosso curso de gramática. Turma, com vocês eu vou ministrar gramática normativa, mas vale ressaltar que eu sou professora das 4 frentes de gramática aí. Gramática, né? Frente de português, gramática, interpretação de texto, redação oficial e redação discursiva. E eu prometo te entregar o melhor da gramática normativa aqui neste curso. Vou te provar que gramática não é um bicho de 7 cabeças e que, claro, você pode sim ter um ótimo rendimento se você tiver uma didática bacana que você consiga aprender, aliado a boas revisões e um material super completo, que é isso que o Focus Concursos vai te entregar aqui no meu curso, beleza? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre mim, com o meu trabalho, sugiro que você não pause este curso nunca, já maratona aí se puder, para você fazer um ótimo curso de português, combinado assim? Turma, se vocês quiserem saber também sobre mim, sobre o meu trabalho, já sugiro que logo de início, que você me siga no Instagram, @prof.janainasouto, e a partir daqui já fica a indicação, e aí você não pode esquecer. Depois que você falar assim, e agora qual será o Instagram da professora? Eu vou ter que voltar lá na primeira aula. Faz assim, anota já agora na primeira, anota em algum lugar, @prof.janainasouto. Se você gostar da minha didática, em qualquer momento do curso, você vai lá e segue. Se não, deixa esse negócio para lá, mas você vai me ajudar bastante. Nós vamos trabalhar com o curso aqui do básico ao avançado de língua portuguesa, e a nossa primeira aula é uma aula importantíssima, que é uma aula de ortografia. É difícil porque quase todas as aulas você vai me ouvir dizendo que são aulas importantíssimas, mas essa aqui é importante mesmo. Muita gente deixa de lado ortografia, mas é uma coisa que sempre cai em prova de concurso público. Quer aprender um pouco mais? Então gruda aqui nessa aula. Aqui em ortografia nós vamos trabalhar com acentuação gráfica e o uso do hífen, que são os principais itens que aparecem nas provas de língua portuguesa. Então olha na tela aqui para ver o material que eu preparei para você. Vamos lá. Conteúdo de ortografia, iniciando aqui por acentuação gráfica. Primeiro que você tem que saber que os sinais diacríticos servem para identificar a pronúncia correta das palavras. E que, pasmem, existem apenas 3 sinais diacríticos que são acentos gráficos. O que eu estou querendo dizer, professor? Estou querendo dizer o seguinte: na língua portuguesa há muitos sinais diacríticos, tá, gente? Só que de acentos gráficos nós só temos 3, que é o agudo, o circunflexo e o grave, que é o indicativo de crase. Muita gente acha que tio é acento, que trema é acento, mas definitivamente essas expressões, esses sinais, não são acentos da língua portuguesa. 2 sinais diacríticos, apenas 3 são acentos gráficos: o agudo, o circunflexo e o grave. Beleza. Dito isso, saiba então que os outros não vão ser acentos gráficos. E muitas vezes as bancas colocam nas provas a seguinte expressão: assinale a alternativa ou sou uma prova de certo e errado. Enfim, estou fazendo aqui do modo abrangente, né? Assinale a alternativa em que você tem uma palavra acentuada por determinada coisa. E aí muitas palavras só tem tio. Então aquela seria uma alternativa que você já pode eliminar, tendo em vista que o tio não é um acento na língua portuguesa. Tá combinado? Então, esses conceitos básicos são importantíssimos para fazer até você ganhar tempo na hora de fazer uma prova. Então, o acento agudo, que marca a posição da sílaba tônica, ele é aquele viradinho para lá, né? Aí eu vou fazendo aqui o desenho para te mostrar que os acentos na língua portuguesa são perfeitos. O circunflexo, conhecido carinhosamente como chapeuzinho, que pronuncia aí, né? Onde nós encontramos o nosso timbre fechado, não é isso? E o acento grave, que marca o fenômeno da crase, o acento indicativo do fenômeno de crase. Aí me fala, vai me dizer que isso aqui não é perfeito? Tá aí, gente. Os acentos da língua portuguesa são perfeitos. Tem o agudo, tem o grave e o circunflexo. Lindo de viver. A língua portuguesa não tem falhas, não tem furos, tá? Uma coisa mais linda do que a outra. Vocês vão ver que eu sou um pouco apaixonada por isso aqui que eu faço, viu, gente? Então, se vocês em algum momento me verem muito empolgada, não ri de mim não, é porque eu gosto mesmo, eu acho lindo, e eu gostaria, inclusive, que você fosse apaixonado por essa disciplina tanto quanto eu. Vou tentar, será que eu vou conseguir? Vamos lá! Esses 3 são acentos gráficos, os demais são sinais gráficos, não acentos. Quem são eles? O tio, que marca a nasalização das vogais, o cedilha, que olha como o cedilha é bonitinho, ó. Você consegue ver que o cedilha é como se fosse um micro S, ó. Tá vendo? Que o cedilha tem esse negocinho assim, ó. Ele é um micro S, tá vendo? É para mostrar para você que você tem aqui esse micro S, mostrando que o C vai ter som de SS.
O apóstrofo ou apóstrofe, que é esse negocinho que o povo sempre chama de negocinho, aquele que aparece no caixa d'água, que marca que é a supressão de uma vogal, água, caixa d'água, é porque a expressão seria caixa de água, né? E aí você coloca o apóstrofe para poder marcar que houve a supressão de uma vogal. O trema, que não posso dizer que não existe mais, mas ele só é usado em palavras estrangeiras. E o hífen, que também é um sinal, né? Que marca aí a ênclise, a mesóclise e a separação das sílabas. Então, o que a gente já aprende nesse primeiro slide? A gente aprende que sinal mesmo de acentuação, acento gráfico são só 3, o agudo, o circunflexo e o acento grave, já para a gente começar. E aí a gente vai para as regras de acentuação. Vale ressaltar aqui, galera, que vocês terão um PDF focado. Então, por favor, não fiquem escrevendo enquanto a prof ensina. Esse é um combinado, inclusive, que eu já quero fazer com vocês aqui para a nossa primeiríssima aula. Para de copiar enquanto o professor está explicando, porque você vai ter dificuldade de fazer as questões depois. Eu ouço direto. Ai, professora, quando você está explicando, eu entendo tudo, mas na hora de fazer as questões, eu tenho dificuldade. Isso aconteceu porque você estava anotando enquanto eu estava escrevendo. Aí você estava anotando e ouvindo, achando que estava entendendo tudo. Na hora de colocar em prática, você trava, porque você não estava entendendo tudo, você só estava tomando nota. Cruza o braço, estoura uma pipoca, põe essas pernas para cima e ó, só preste atenção. Quer fazer alguma anotação? Você vai pausar, você vai anotar, você joga no play de novo e aí você ouve a prof. Evita ficar anotando enquanto eu falo, porque esse curso é seu, meu amor, tá gravado, você pode assistir 300 vezes se você quiser. Combinado? Combinado, professor? Então, beleza. Vamos para as regras de acentuação. Primeira regra que você tem que saber é a das monossílabas tônicas. Palavras monossílabas, que significa monossilábico, uma sílaba só, que é diferente do dissilábico ou dissílabo. Palavra dissílaba, palavra que tem 2 sílabas. Aí tem a palavra trissílaba. Professor, isso não cai em prova, vá nessa. 3 sílabas. E a palavra polissilábica ou a polissílaba, que tem aí de 4 para mais. Então, aqui, uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, e aqui você tem 4 sílabas em diante. Beleza? O que você tem que saber? Que acentuam-se as monossílabas e tem que ser tônicas, terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S, tá? Como assim tônicas? Não podem ser átonas. Átonas são fechadas, tônicas são abertas. Como assim átonas? Assim, ó, me, te, se, nos, vos, isso é fechado. Já ouviu falar nos pronomes oblíquos átonos? Átonos, fechado. Tônico, aberto. Pá, pé, pó, jó, traz, para fora. Tônico, átono fechado, tônico para fora. Os monossílabos acentuados são aqueles terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. São esses que eu trouxe aqui para você, ó. Como pá, traz, pés, mês. A professora, mas mês é fechado. Mesmo é fechado. É porque o acento que foi utilizado é um acento circunflexo, que a pronúncia é mais, como posso dizer, interna. Não quero nem falar isso para você não pensar que é... Mas é isso. Interno, mês. Mas não é o mês, mês, me. Professora, eu estou achando uma diferença muito sutil. Então não encafifa com isso, né? Você vai colocar a palavra mês sem acento? Duvido muito. Então pronto. Pá, trás, mês, pós, pró, pré. Todas essas palavras que são fortes. A pronúncia dela é forte. A pronúncia das átonas é fraca, fechada. A pronúncia dessas outras é forte, aberta. Ok que há exceção quando você coloca o circunflexo, porque o circunflexo ele faz a pronúncia ficar fechada, mas ainda é forte e não fraco como me, mês, me, mês. Pegou aí? Essas palavras sempre serão acentuadas. Professora, e as palavras terminadas em I? Não tem na regra. E as terminadas em U? Não tem na regra. Só A, E, O, seguidas ou não da palavra S. Aí nós temos o seguinte: as monossílabas compartilham a regra com as oxítonas. Também são acentuadas oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Qual a bagaceira que tem acontecido em prova? As bancas têm mentido, dizendo que A, E, O é a mesma coisa, as oxítonas terminadas em A, E, O é a mesma coisa que as monossílabas terminadas em A, E, O.
Por exemplo, pá tem a mesma regra de acentuação de ama, pá? Aí você, não, querida. Por que, professora? Porque, vamos lá, o que significa monossílabo? Palavra de uma sílaba só, pá. O que significa oxítona? Última sílaba tônica. Logo de cara, como é que você vai ter uma última sílaba tônica se só tiver uma? Me responda. Como é que isso aqui é oxítona se só tem uma sílaba? Isso aqui é um monossílabo. Diferente de amapa, que aqui sim você tem a última tônica. Professora, compartilham a mesma regra? Sim. Só por isso são a mesma coisa? Não. Não, que aí são coisas completamente diferentes, né? Pá e amapá são acentuadas pela mesma regra de acentuação? Não. Não, porque pá é monossílabo terminado em a e amapá. Oxítona não é a mesma coisa? Não é. Então, o que a gente pode entender aqui? A gente pode entender que para ser oxítona, eu preciso de, no mínimo, um dissílabo. Será que você captou a ideia? Vamos lá. Monossílabas, uma sílaba. Pá é monossílabo, só tem uma sílaba acentuada. Show. E amapá? Pô, amapá é oxítona. Como é que eu vou saber, professora? Como é que eu não vou confundir? Ué, para ser oxítona, cuja última sílaba é a tônica, você precisa, no mínimo, de um dissílabo. Agora pegou? Porque para a última ser a tônica, eu preciso de pelo menos uma antes, para eu poder contar. Agora você pegou? Eu acho que sim. Quer ver? Café. Café, oxítona terminada em E, você precisa de, no mínimo, uma, duas sílabas, duas sílabas, para você dizer que a palavra é oxítona, meu Deus do céu. Já pensou cair uma dessa na sua prova? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E e O. Também as terminadas em, ens, e as terminadas nos ditongos abertos, el, e, oi. Então, nós teríamos aqui como exemplo, Amapá. Vou sempre tentar trazer um exemplo além do que está no material. Amapá. Aqui, ixi, aqui é mais difícil, viu? Porque todas que eu coloquei já são quase todas da língua portuguesa. Vou repetir aqui, hein, gente? Parabéns. E a última aqui, heróis. Para te mostrar que pode ser seguido ou não de S. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, el, ei, oi. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, el, ei, oi. Você quer repetir comigo? Ó, vou te falar uma coisa. Aluno que participa das minhas aulas, mesmo online, passa na prova, hein? Bora fazer? Professora, eu tô assistindo de madrugada, são 2 da manhã, fala sussurrando. Bora? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, el, ei, oi. Eu vou pedir para você decorar. Apesar de eu odiar isso, você vai ver que poucas vezes isso vai acontecer no nosso curso. Porque para mim é um entendimento. Mas regra é decoreba, meu amor, infelizmente. Decora, sabe por quê? Se tu decorar essas oxítonas, eu vou facilitar a tua vida nas paroxítonas. Bora tentar de novo? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, el, ei, oi. Pronto. Por que pronto, Jana? Porque quando chegar lá nas paroxítonas, você vai ter a felicidade de ouvir o seguinte: não precisa decorar, tu só vai eliminar. Por exemplo, a palavra Amapá tem acento porque ela é oxítona terminada em A. Show. E a palavra caráter tem acento? Tem. Ela é oxítona? Não. Ela é paroxítona. Por que você pode acentuar? Porque ela termina em R. E as oxítonas são A, E, O, em, ens, el, e, oi. Você vai excluir o que você acabou de aprender. Só acentuam-se as paroxítonas que não estiverem na regra das oxítonas. Fechou. Se você lembrar das oxítonas, você lembra de duas ao mesmo tempo. Por quê? Oxítonas você lembra todas. A, E, O, em, ens. E as paroxítonas, tudo que não for A, E, O, em, ens. Pronto. Você não ficar decorando. X, L, R, P, S. Meu Deus, professora. É muita coisa para lembrar. Português é horrível. Claro, tu tá dificultando tua vida. Pô, bora, só essas. A, E, O, em, ens. Oxítonas. E as paroxítonas, tudo que não for isso aqui, ó. Não terminou assim? Então eu posso acentuar. Quer ver? Olha aqui para você ver. O que define a acentuação de uma paroxítona, palavra onde a penúltima sílaba é a tônica, é sua terminação. Aí olha o tanto, você quer decorar?
RLNXPS, e tem mais na próxima, viu? Olha o tanto. Faz isso não, faz isso não. Faz isso não. Aqui na regra, no material, eu coloquei para vocês o que está na gramática. Vocês vão ver que isso aqui tá a mesma coisa no PDF focado. Se não há mais lá, viu, gente? O PDF focado, ele tem mais informação ainda do que o slide. Aí eu te digo, preste atenção. É só você olhar para cá e perceber que tudo que tá aqui não é a mesma coisa das oxítonas. Então, por exemplo, por que a palavra cama não tem acento? Qual a sílaba tônica de cama? Cama, cama. Tá aqui, ó, cam. É só você contar oxítona, paroxítona. É uma paroxítona terminada em A. Tem A nas oxítonas? Tem, então eu não posso acentuar. Mas diferente de amável. Amável. Qual a sílaba tônica de amável? Uma. Amável. Uma. Então vamos contar. Oxítona, paroxítona. Terminada em quê? L. Tem L nas oxítonas? Não. Por isso que essa você vai acentuar. É o contrário. Tá vendo? As paroxítonas são o contrário das oxítonas. Pronto. Caráter, órfão. Ah, professora, esse termina em A. Tá vendo que não é em A? É o A com tio aqui, ó. Não é só A. Órfão, ímã, órgãos, fórum, quórum, álbum. Tá aí. O que mais? Prótons, nêutrons, vírus, bônus, júri, grátis, lápis, jockey. Ah, professor, e o EI? Lá tem o EI. Não, lá tem o EI. EI, e não o EI. Tá vendo? A pronúncia lá é assim, ó. A pronúncia lá é assim, quer ver? Deixa eu botar aqui de novo para vocês, ó. Aqui, ó. Ó. Anéis, fiéis, é eis. Tá vendo? Eis. Olha a pronúncia desse. Vez, seis, tá vendo? Olha a diferença entre eis como anéis, amasseis, saudáveis, vez. Lá é ei, aqui é ei. Professor, esses sons, eu não vou poder fazer esses sons na prova. Tu não vai colocar acento em saudáveis? Duvido muito. Tá vendo? Que muita coisa a gente acerta. Ah, é por intuição, mas eu não sei responder, não sei explicar. Vocês têm isso também? Eu tive muita dificuldade em português, gente, mas é muita mesmo. E eu falava assim, cara, eu sei o motivo, eu consigo acertar, mas eu não consigo explicar. Depois eu fui perceber que eu precisava saber explicar porque eu queria ser professora de português. Mas hoje eu ouço meus alunos falando assim, professora, eu acerto, mas eu não sei explicar. Assim, se você me perguntar para eu explicar direitinho, que nem você fala, eu não sei. Eu pergunto assim, tu é prof de português? Não. Então tu quer explicar o quê? Se na prova tu não pode nem falar, criatura. Não, meu amigo, você tem que explicar nada não. Você tem que olhar, pô, saudáveis tem acento, então tem acento. Então tem acento. É uma paroxítona que não termina igual às oxítonas, por isso ela é acentuada. A regra das proparoxítonas você ama. Você ama, porque, afinal, todas são acentuadas. Aí você é apaixonado. Vixe, Maria, é bom demais. Professora, quando todas têm acento é bom demais, concordo. Médico, hábito, álibi, líquido, lâmpada, pássaro, trânsito, tática, exército, bárbaro e árvore, fácil. Pois cuidado com isso aqui, ó. Presta atenção aqui em mim. Aí aparece isso aqui na tua prova. Vou usar esse espaço aqui, tá, meus amores? Ó. Pronuncie essa palavra aqui para mim, por favor. Pronunciou? Vocês pronunciam, não me deixa no vácuo, não. Pronuncia essa aqui. Pronunciou? Pronuncia essa aqui, por favor. É? Então essa aqui agora, vai. Pronunciou? Tá. Como é que você pronunciou isso aqui, hein? Pelo amor de Deus, indivídua. Você pronunciou médico, que você pronunciou médico tá errado. Tá escrito medico, viu? Medico. Você pronunciou hábito, né? Hábito não é hábito. Hábito. Aqui tá escrito líquido. Líquido é líquido, liquido. Você que sabe, quer falar o cu e o que. Não tem importância. Aqui tá escrito exercito.
Professora, mas como é isso? Essas palavras não precisam ser acentuadas? Não existe a palavra médico? Que eu saiba, existe. É a palavra médico, só que na forma de verbo. Tá vendo? Medico. Eu sou médico e medico o meu paciente. Ou seja, medicar é o verbo medicar. Médico é uma coisa, substantivo. Medico é um verbo. Verbo medicar na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. É isso mesmo. Eu medico o meu paciente. Eu estou dizendo para você, então, que existe médico e medico. Presta atenção na tua vida para você não ler errado na prova. Existe hábito e habito. E, gente, aí, diferente de médico e medico, são coisas completamente diferentes, viu? Hábito é um substantivo de coisas que acontecem aí no seu dia a dia. Uma coisa que você faz repetidas vezes vira um hábito. Mas tem como você habitar no sentido de morar, viver, residir em algum lugar. Tem nada a ver com nada com o outro. Palavras com significados completamente diferentes só por causa de um acento. O que eu estou querendo te dizer? Há muitas provas em que as bancas perguntam se a palavra medico está errada, porque essa palavra só existe com acento. Mentira! Existe médico, existe medico, existe hábito e habito. Existe líquido e líquido. Líquido, substantivo. De uma forma, né? Vou falar besteira aqui, meu Deus do céu. Líquido, isso que é líquido. Pronto, tá líquido aí, ó. E aí, liquido, por exemplo, eu liquidei a minha dívida. Eu liquido a minha dívida do condomínio todo mês. Verbo liquidar. Existe exército e exercito, de eu me exercito. Verbo exercitar na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Qual o recado que eu estou passando para você? Preste atenção no que você está escrevendo e preste atenção no que a banca está pedindo. Todas essas palavras, quase todas, que eu trouxe aqui, elas funcionam também sem acento. Uma que não funciona, por exemplo, é pássaro. Não existe pássaro. Pássaro realmente não existe. Só pássaro, mas existe médico e medico. Só para você ficar de olho que às vezes existem as duas formas. Aí eu te pergunto, por que uma tem acento e outra não? Por que médico tem acento? Ó, tá vendo? Ó? Por que médico tem acento e medico não tem? Porque a sílaba tônica de médico raciocina, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, certo? Todas são acentuadas. Agora, em medico, conta última, penúltima. Não é parox? Não é paroxítona? Pois é, não termina em O? Eu posso acentuar paroxítonas terminadas em O? Não. Por isso que médico tem acento e medico não tem. Vamos ver exército, ó. Exército. Sílaba tônica aqui, o zé. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Todas são acentuadas. O que exercito não tem acento? Oxítona, parox. Aqui é parox, ó. Paroxítona. Terminada em O. Não pode acentuar. Não pode acentuar. E aqui, gente, foi uma pura coincidência de todas que eu peguei, terminadas em O. Pode ser, por exemplo, olha essa palavra aqui, ó. Análise é diferente de analise. Tá vendo? Análise, proparoxítona, todas são acentuadas. Analise, paroxítona terminada em E, não é acentuada. Análise é um substantivo. Analise é verbo no imperativo. Analise as assertivas. Tá vendo como são diferentes? Então, você tem que ficar de olho nisso daí. Beleza? O que a gente acumula de regra até agora, antes de eu passar para a próxima parte? Acentuam-se os monossílabos. Vamos fazer uma revisão? Nós, juntos? Bora. Os monossílabos, quais que eu acentuo? Fale para mim. Vamos. A, E, O, seguido ou não de S. Muito bem. E as oxítonas? Vamos lembrar? A, E, O, mais. Ens. Que mais? El, ei, oi. El, ei, oi. Beleza. E as paroxítonas? O que não tiver lá, não é isso? As paroxítonas, o que não tiver nas oxítonas. E as paroxítonas? Todas são acentuadas. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, rapidolas, antes da gente passar para a próxima parte. Cuidado com essas palavras bem aqui, amor da minha vida, ó. Cuidado com isso aqui, ó. História. Tem gente por aí que fala que essa palavra é terminada em A.
Essa palavra não é terminada em A, essa palavra é terminada em ditongo e A. Então, você tem aqui uma paroxítona terminada em ditongo. Tá vendo? Se a paroxítona terminada em ditongo e A é acentuada, as paroxítonas terminadas em ditongo. Não é A, é IA, tá vendo? Paroxítona terminada em ditongo. Inclusive, deixa eu ver se tem que acrescentar aqui. Tô achando que tem que acrescentar, ó. Isso, paroxítona terminada em IIS, em EIS e em IA também, tá? Paroxítonas terminadas em IA também. Em ditongo no geral, viu? Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, como relógio, por exemplo. Terminadas em ditongo. Acrescenta isso aí também, se você estiver anotando. Aqui, ó. Em história, você tem aqui uma paroxítona terminada em ditongo. Tá aí, ó, ditongo. Não é só terminada em A. Quando a terminação for em duas vogais, a terminação é ditongo e não só a última vogal. Beleza? Combinado? Por que eu tô fazendo esse adendo para história? Porque a história é uma paroxítona. Entretanto, olha isso aqui. Existem as proparoxítonas eventuais, acidentais ou aparentes. O que é isso? São paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente é também uma proparoxítona. Como assim, professora Janaína? Calma. Vamos lá. Primeiro, quero te mostrar que é um ditongo crescente. Para isso, vou te dizer que existem aqui as separações de vogais e consoantes. Que eu tenho certeza que você aprendeu que A, E, I, O são vogais e que o resto é consoante, né? É suficiente? Não. Por exemplo, vamos dizer aqui que o A é vogal, que o E é vogal, que o I vai ficar aqui embaixo, que o O é vogal e o U vai ficar aqui embaixo. Por que, professora, você está diagramando assim? Porque, vamos lá, existe uma diferença entre vogal e semivogal. As de cima, galera, nasceram vogais. A, E, O nasceram vogais. I e U nasceram semivogais. A, E, O são vogais. I e U nasceram semivogais. Beleza. Dessas três superiores, só uma delas é vogal o infinito e além, o A. Na língua portuguesa, a única vogal que nunca deixará de ser vogal, que é vogal 100%, é o A. Isso quer dizer, então, que o E pode ser semi, quando ele tiver som de I. E que o O pode ser semi, quando ele tiver som de U. Tá aí? O A pode ser vogal quando tiver som de I. O E pode ser vogal quando tiver som de I. E o O pode ser vogal quando tiver som de U. Beleza, tá aí. O A, então, é sempre vogal porque não existe A que não tenha som de A. Ele é o único que tem o seu som específico que nunca vai alterar. Pode ser que ele seja nasal, mas um A sempre será um A, independente de qualquer coisa que acontecer, sempre será um A. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Aí, vamos lá. Esse pode ter som de I. Por exemplo, pronuncia aí para mim, pra você entender melhor, a palavra... Vai, pronuncia essa palavra. Pronunciou? Agora pronuncia essa aqui, ó. Tá vendo? Te pergunto, você pronunciou mae? Duvido, você pronunciou mãe. Mãe. O E com som de I. Mãe. Mãe. E o outro, você não pronunciou pao. Pao. Você pronunciou pão. Pão. Não é pau. Pau. É pão. Esse O tem som de U. Semivogal. Aí é aqui que agora vai tremer as estruturas desta mesa. Você aprendeu por aí que o ditongo é o encontro de duas vogais, não foi? Eu sei que foi. O ditongo não é o encontro de duas vogais. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal, porque vogal e vogal não ficam juntas na mesma sílaba. Na mesma sílaba, não podem duas vogais competir em força. Não, elas falam assim, ó, vai ficar no seu canto que eu fico no meu. Agora, uma semivogal eu aceito perto de mim, porque ela não compete força comigo. Por isso que mãe é um ditongo, porque o A é vogal
E o E é semivogal, porque ele tem som de I. Por isso que pão é ditongo, porque o A é vogal e o O é semivogal, porque ele tem som de U. Aí, criatura, por isso que a palavra poeta se separa. Por isso que tem hiato. Por que, Jana Souto? Porque o O aqui tem som de O, então ele é vogal. E o E aqui tem som de E, então ele é vogal. E vogal com vogal não ficam juntas na mesma sílaba. Então você vai anotar no seu material. O ditongo não é um encontro de duas vogais. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. É daí que você tira o conceito de crescente e decrescente. Porque se tudo for vogal, como é que tu vai saber se cresce ou se decresce? É porque uma maior, outra é menor? É porque uma é do tamanho do professor Altão e a outra é do tamanho da professora Janaína? É isso, gente? Não é isso, pelo amor de Deus? Um é do tamanho do Sidney Martins e outra é do tamanho da Janaína, por isso que é crescente e decrescente? Claro que não. Uma é vogal e outra é semi. Quando o ditongo sai de uma vogal alta para uma semi baixa, decresce. Quando o ditongo sai da semi e vai para a vogal, cresce. Tá vendo o que significa crescente e decrescente? Olha aqui, ó. Se você tem a palavra história, olha o que você está fazendo. Você está do I, que é baixo, e você está subindo para o A, de tom crescente. Relógio, cadê o relógio? Vamos botar aqui, ó. Remédio, pronto, remédio. Olha como o ditongo decresce, que você tá do I, que é baixo, e você só. Ditongo cresce, está do I, que é baixo, e você sobe para o O, que é crescente. Para você saber que o ditongo cresce ou decresce, você tem que saber quem é vogal e semivogal, né? Pois é. A e O nasceram vogais e I U são semivogais. Só que o I U também podem ser vogais, tá, pessoal? Vocês vão ver isso em outro momento. Mas, por exemplo, na palavra cidade, o I é vogal porque, veja, que ele não compete força com nenhuma forte. Então, ele é sozinho forte o suficiente. Faz par ali com uma consoante e uma semivogal com uma consoante, ela vira vogal também. Tudo bem? Esse conceito de quem é vogal e semivogal serve para você entender sobre os ditongos e também sobre a regra do hiato, que eu vou explicar já já. Tendo feito isso daqui, ó, que isso aqui é importante porque eu vou explicar posteriormente, vou apagar essa parte aqui. Se você quiser, já dá pausa agora para você poder anotar. Ó, o que é então a regra das proparoxítonas eventuais e acidentais? Elas ocorrem quando o ditongo ele é crescente. Por exemplo, a palavra remédio, portanto, ela pode ser separada de duas formas. Ré, mé, dio. Isso aqui é o que ela é. Você vai dizer assim, ó, que isso aqui é o que ela é. E isso é uma paroxítona. Paroxítona. Beleza, isso aqui é o que ela é. Mas a palavra remédio também pode ser separada assim, ó. Ré, mé, di, o. Isso aqui não é o que ela é, mas é o que ela pode ser. Uma proparoxítona. Uma proparoxítona. Beleza? Toda paroxítona terminada em ditongo crescente é também uma proparoxítona. Eventualmente, acidentalmente, aparentemente, por isso que a paroxítona é o que ela é. Proparoxítona é o que ela pode ser considerada. Janaína, como é que vai cair isso na minha prova? Que eu sei que você tá doido para saber disso aí. Jana, como é que vai cair isso na minha prova? Vai cair assim, ó. As palavras remédio e história são acentuadas ou podem ser acentuadas por duas regras de acentuação distintas. Família, vocês não querem trazer um cafezinho para mim, não? Um café top aí, café preto mesmo. Galera, mandam, vocês que estão me assistindo do Foco, eu sei que vocês me assistem do Brasil inteiro. Eu sei. Mas, não importa a quantidade de coisas, de dinheiros que você vai pagar na entrega dos Correios. Manda um cafezinho para mim, depois eu mando o código postal para vocês. Manda uns cafés especiais torrados na hora aí que eu tô querendo, viu? Que pensa numa coisa boa é você tomar um cafezinho. Professora, tá calor, tá? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Tô aqui tomando água, mas já chega um café que para mim que minha família é top. Vamos lá. Então, o que você tem que saber? Paroxítona, que a palavra é. Proparoxítona, que ela
pode ser considerada. Como que vai cair na minha prova? As palavras remédio e história são acentuadas de acordo com regras diferentes. Podem receber acento de acordo com duas regras, ou como já aconteceu em prova assim, ó. A palavra necessárias pode ser separada de duas formas. Aí a banca separou. Necessárias, tudo junto, ou necessarias, separado. Qual o gabarito? Certo. Porque tem duas formas de ver. Paroxítona, o que ela é, e proparoxítona, o que ela pode ser considerada. Beleza? Eu acredito que nós vencemos. Se não, volta aí que você tem muito Jana ainda para você assistir. E existe também a regra do hiato, que aí para tu entender a regra do hiato, por isso que eu tava fazendo aquele malabares lá das vogais, ó. Vogal, 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 semi, tá vendo? Pronto. O I e o são fracos, tadinho, inferiorizados. Se tu ler essa palavra aqui, ó, do jeito que tá escrito aqui, lê para mim, do jeito que tá escrito. Ah, professora, tá escrito saída. Não tá, tá escrito saída. Tá escrito saída. Professora, para ficar saída precisa do quê? Do acento? Por quê, gente? Porque o I e o eles são fracos. Quando eles vêm junto às vogais A, E, O, eles ficam tadinhos, todo acanhado. Para que ele receba força, o que você faz? Tome-lhe um acento e outro de cá. Que eles falam assim, agora, meus queridos, agora eu sou tão forte quanto vocês. Ou seja, a regra do hiato diz respeito às acentuações de I e U tônicos, quando formam hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S, desde que não estejam seguidos de NH. NH aqui é a exceção, por exemplo, ó, rainha. Veja que o I fica sozinho na sílaba, mas dessa vez ele não recebe acento porque tá antes de NH. Mas pela regra que mais aparece na prova é isso aqui, ó, saída. A palavra saída, turma, ela é assim, ó, saída. Se você fosse contar pela regra geral, a palavra saída não era para ter acento, porque ela é uma paroxítona. Ó, tá vendo? Ó, oxítona, paroxítona. Então aqui você tem uma paroxítona. Uai, Jana, terminada em A, mas não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, é porque essa paroxítona é acentuada pela regra do hiato. Tá vendo? Você pega, por exemplo, a palavra saúde, mesma coisa. Ó, igual, essa aqui é igualzinha à saúde. A separação é saúde. Tá vendo o U sozinho? Qual a sílaba tônica? Essa é uma paroxítona. Uai, Jana, mas termina em E. Não acentuam-se as paroxítonas terminadas em E. Por que essa é acentuada? Pela regra do hiato. Veja, por exemplo, quando são aqui, ó. Quando são, turma, oxítonas. Ó, vamos lá, baú. País. Jana, baú com acento? Pois é. Mas baú não é oxítona? E país não é oxítona? É sim. Por que leva acento sendo que não acentuam-se oxítonas terminadas em U? Pela regra do hiato. Porque o U ficou sozinho na sílaba e o I sozinho, ou no máximo seguido de S. O que faz com que... Seu nome é Luiz? Seu nome é Luiz? Com S ou com Z? Professora, meu nome é Luiz com Z. Não tem acento não, né? Não é pra ter, não. Eu sei que os nomes próprios seguem regras próprias e ninguém está se importando muito com isso. Mas, de acordo com a norma culta, Luiz com Z não é para ter acento. Luiz com S é. Por quê, professora? Luiz com Z. Qual a sílaba tônica de Luiz? Luiz. Qual a forma de achar a sílaba tônica? Chama a palavra bem lonjão. Luiz. O is é o que se estica. Sílaba tônica. Is. Sílaba tônica. Beleza. Sílaba tônica está ali no is. Terminada em Z. Então é oxítona terminada em Z. Você acentua oxítona terminada em Z? Não, né, senhor? Você não acentua oxítona terminada em Z. Agora, Luiz com S, apesar de não se acentuar oxítonas terminadas em I, seguidos ou não de S, mas aí você tem a regra do hiato, por isso que tem acento. É o que faz com que, atenção que eu vou fazer agora, juiz não tenha acento, pelo amor de Deus,
mas juízes têm. Juiz, sílaba tônica, is. Oxítona terminada em Z é acentuada? Não. Juiz, sílaba tônica, I. É uma paroxítona, terminada em E, com S. Acentua? Normalmente não, mas aqui acentua por quem? Por causa de quem? Por causa de quem? Pela regra do hiato. Beleza? Só cuidado com uma coisa, tá? Com duas coisas, na verdade. Se a banca colocar isso aqui para você, ó, as palavras, presta atenção na minha pergunta, tá? Para aí o que você está fazendo e presta atenção na minha pergunta. As palavras saúde e baú, as palavras saúde e baú são acentuadas de acordo com a mesma regra? Sim. Mas possuem a mesma classificação? Não. Ou as palavras saúde e baú possuem a mesma classificação? Não. Mas estão acentuadas pela mesma regra? Sim. Saúde. Qual a classificação? Oxítona, paroxítona. Baú, qual a classificação? Oxítona, oxítona. Qual a regra que acentua a saúde? Regra do hiato. E baú, regra do hiato. Agora, olha essa daqui. O que é isso, Brasil? Isso aqui é ensino de qualidade, viu? Presta atenção. As palavras café e país. Pergunta da prova. As palavras café e país possuem a mesma classificação? Sim. Mas é claro que sim. Qual a classificação de café? Oxítona. Qual a classificação de país? Oxítona. Duas oxítonas. Oxítonas. Professor, elas seguem a mesma regra de acentuação? Não. Aí não. Não, porque café é oxítona terminada em E. Oxítona terminada em E. Regra geral das oxítonas. E país? País é pela regra do hiato. Então, você não pode fazer a questão na doida. Tem gente que fala assim pra mim, ô Jana, eu erro umas questões bestas, tipo a acentuação. Eu falo, não é difícil não, cara, é porque você tá prestando atenção na questão, me desculpe. Saúde e baú possuem a mesma classificação? Não, porque uma é paroxítona e a outra é oxítona. Mas tem a mesma regra? Sim, as duas pela regra do hiato. Café e país possuem a mesma classificação? Sim, as duas são oxítonas, porque classificação é uma coisa e regra é outra. As duas são oxítonas. Que compartilham da mesma regra? Não, porque café é oxítona terminada em E. E país só é acentuado pela regra do hiato. O meu nome, senhores, Janaína, a melhor professora de português da sua vida? Eu recebo um acento aqui, ó, porque eu sou pela regra do hiato. O meu I tá sozinho ou seguido de S. Tá aí, ó. Como em egoísmo, ó, em egoísmo, tá vendo o I sozinho ou seguido de S? Professor, essa palavra veículo que tá aí nesse slide desde o começo, eu tô doida para entender o que tá acontecendo. Vamos lá, vou apagar aqui. Qual é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Beleza. E veículo? Em veículo, ou em egoístico, o I fica sozinho na sílaba ou seguido de S. Só que ele tá lá nas proparoxítonas. Então não é regra do hiato, é regra das proparoxítonas. E já caiu em prova e derrubou muita gente, galera. Olha o que eu tô falando. Olha isso. A palavra veículo tem, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Por que veículo tem acento? Pela regra do hiato? Não, pela regra das proparoxítonas. Ó o egoístico, ó. Egoístico. Diferente de egoísmo, que aqui em egoísmo a sílaba tônica é o is e é uma paroxítona. E aí aqui vai ser regra do hiato. Aqui, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Qual que é a regra? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Muito cuidado com isso. Vale ressaltar que a regra do hiato
não se sobressai em relação às proparoxítonas. Portanto, a palavra veículo, por exemplo, é acentuada pela regra das proparoxítonas, ainda que o i fique sozinho na sílaba. Beleza? Estamos vencendo até aqui? Eu acredito que sim. Falta só uma coisa aí a respeito de acentuação gráfica, que é o acento diferencial, que você costuma falar que é para diferenciar singular e plural, mas a partir de agora você vai parar de falar isso. Vai falar assim, ó, o acento diferencial serve para diferenciar. Que óbvio, né? Pois é. Mas se você fica falando que é para singular e plural, você acha que é só para isso. E não é só para isso. Confere aqui comigo como é que é o acento diferencial. O acento diferencial serve para marcar algumas distinções. Olha do tanto de coisa. De classe, de pronúncia, de sentido. Ah, é só singular e plural. Com o novo acordo, ele deixará de existir nos seguintes casos. Não tem mais acento nessas palavras aqui, ó. Essas palavrinhas tinham acento e hoje elas não têm mais. O para, o pela e o pela. Aqui era pela, do verbo pelar. E pela, né? Inclusive, o acento ajudava a você dizer aí que, por exemplo, vou pelar a galinha. Quem gosta de uma galinhazinha caipira? Gente, com um piquezinho, hein? Eita! Aí você pega, mata a bicha. Meu Deus, eu posso estar falando isso? Aí você mata a bicha e acende o fogo lá no fogão ali, você vai pelar a bicha. Eu chamo de pelar. A gente fala de queimar, torrar, não sei. Eu chamo de pelar. Você puxa as peninhas da bichinha todinha. E depois você bota lá pra dar aquela torradinha, sabe? No pelinho, nos canhãozinhos. Pronto. Pelar. Tirar o negócio. Eu chamo todo esse processo de pelar. Tinha acento antes. Aí não tem mais. Jana, como é que eu vou saber se é pela ou pela? Tu vai ter que olhar o contexto. E você vai pronunciar diferente mesmo. Só que só pelo contexto. Veja a palavra pelo. Você tinha o pelo com circunflexo, ó. O pelo, que era substantivo, tipo o pelo mesmo, de bicho, pelo do bicho, pelo do animal. E o pelo, que era preposição. Por exemplo, vou pelo beco. Jana, como é que eu vou saber na hora de pronunciar? Olha a frase. Eu passei a mão pelo pelo do meu cachorro. Vai estar escrito pelo mesmo. Pelo e depois o pelo. Qual dos pelos? Você vai ter que ver o contexto. Vamos lá. Eu passei a mão pelo. Ah, esse pelo é preposição. Por onde eu passei a mão? O pelo? Ah, ok. Então, eu passei a mão pelo preposição, pelo substantivo do meu cachorro. Quer ver? Vou até anotar aqui, ó. Passei a mão pelo, eu escrevi no outro pelo já engatado, pelo do cachorro. Esse primeiro pelo é o que, criatura? Fala. Preposição. E esse aqui? Subst. Passei a mão pelo do cachorro. Então, não tem mais em para, pela, pelo, poli, pera. Professora, eu vejo pela no mercado até hoje. Pera. Pera, eu não sei dar as contas com acento. Eu também vejo, mas não tem mais. Não tem mais. Agora, ainda recebem acento diferencial. O tem, o vem, mantém, intervém. E aqui, olha o que você tem, ó. Esse aqui é de singular barra plural. O tem, né, respectivamente, o tem no singular, o tem no plural. Aqui também, ó. Aqui também, ó. O primeiro tá no singular e o segundo tá no plural, ó. Tá vendo, ó? Singular, plural. Agora, esse por, o primeiro por é um verbo. Não, o primeiro por é uma preposição. O primeiro por é uma preposição. O segundo é um verbo. E esse primeiro pode é o verbo poder. Em que tempo? Presente, ele pode fazer o que quer. E o pode é o quê, gente? Passado. Ele pôde fazer o que quis. Então, o acento diferencial serve para diferenciar. Para de falar que é só para singular e plural, porque nem sempre. Aqui, por exemplo, é, ó. Ó, os três. O primeiro está no singular e o segundo está no plural. E os outros não. Preposição e verbo, presente e passado e assim por diante. Beleza? Deixa eu mostrar um trem para vocês, que a gente já é amigo, né? Eu não falei que chegava? Servidos? Chegou meu café, gente. Graças a Deus. Agora eu tô com mais ânimo ainda. Vamos fazer aqui as regras de hífen
que é para você arrasar na hora de fazer suas questões, tá? Novas regras de acentuação após o acordo ortográfico. Em 2009, quando o acordo de 90, aí a gente chama de novo acordo, né, gente? De novo, não tem nada esse acordo. Quando o acordo ortográfico de 90 entrou em vigor, a acentuação gráfica de algumas palavras foi suprimida. A gente vai falar de hífen já já. Vocês vão ver que tem hífen aqui, quer ver, ó? Tá vendo, ó? Hífen. Antes de chegar lá no hífen, vamos encerrar essa parte de acentuação. Não são mais acentuadas os ditongos abertos oi e ei, que eu sei que você já viu isso aqui alguma vez na sua vida. Ditongos abertos em paroxítonas oi e ei não são mais acentuadas. Eu, durante um tempo, ouvi essa regra e nunca entendia, até que eu percebi que é isso aqui, ó. Ideia. Não era nem para essa palavra nunca ter tido acento, gente. Porque é uma paroxítona terminada em A. Não é para acentuar. Já, ainda bem que tiraram, nada a ver que tinha. Ideia. A sílaba tônica é o dei. Tu tá vendo que ela é uma paroxítona? Com o ditongo ei. No caso aqui, ei, não é mais acentuada. Ó o heróico, ó. Heróico. Qual a sílaba tônica de heróico? Olhe pra mim. Qual a sílaba tônica de heróico? A sílaba tônica de heróico é essa daqui. Então, heróico tem acento? Não, porque é uma paroxítona com ditongo oi. Quais as que foram suprimidas? Os ditongos ei e oi. Beleza? Tranquilo? E as vogais i e u precedidas de ditongo em paroxítonas também não são mais acentuadas. Por exemplo, fei, u, ra. Você tá vendo que quase que é uma regra do hiato aqui? Pois é, mas como antes tem um ditongo, aí não tem acento. Como antes tem um ditongo, não tem acento. O que mais? As duplinhas o e e não são mais acentuadas, tá vendo? Enjoo, vou, zou, magou, perdoou. E o e, vem, leem, creem, não são mais acentuados. É coisa para você anotar aí e não errar na hora de fazer a prova. Belezinha? E vamos para o uso do hífen. Gente, aqui em uso do hífen, deixa eu falar uma coisa para vocês. É uso mesmo, viu? Hífen você aprende no uso. Porque você não vai decorar todas as regras. Você vai aprender ali usando, fazendo uma vez, fazendo outra vez, até você aprender de fato, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui regras de hífen. Primeira regra. Não há hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. É praticamente assim, ó. Vogal, eu escrevo assim quando eu quero lembrar. Vogal mais R ou S, eu vou dobrar e juntar. Na verdade, eu escrevo assim, junta e dobra. Não sei nem por que eu coloquei ao contrário agora. Junta e dobra. Como assim junta e dobra, professora? Olha aqui, ó. Mini. Era assim, ó. Mini mais saia. Mini termina em I, saia começa em S. Eu junto e dobro. SS. Olha o autorretrato. Auto mais retrato. Auto termina em O, retrato começa em R. Eu junto e dobro. Autorretrato com RR. Tá vendo? Todas as vezes que você tem um prefixo terminado em vogal e a próxima palavra começa com R ou S, você vai dobrar. Por exemplo, semi-resistente. Semi mais resistente. Professora do céu, não fale para mim que essa palavra vai ficar junta, não vai. Vai ficar assim, ó. Semi-resistente. Que feio! Mas quem disse que o feio tá errado? Os feios também importam, gente. Deixa os feios em paz. Semi-resistente. Tá feio? Tá, mas é assim. Agora, super resistente não tem. Uai, Jana, o que super resistente não tem? Por quê? Quando o prefixo termina da mesma forma que começa, como hiper que termina com R, super que termina com R e inter que termina com R, e a próxima palavra é com R, aí você separa, porque os iguais se afastam. Os iguais se afastam. Mas os iguais se afastam, mas
Os opostos se atraem. Cadê? Onde é que eu botei isso, meu Deus? Cadê os opostos se atraem? Não coloquei o hífen, não. Vamos acrescentar mais uma coisa aqui, ó. Vamos lá. O hífen será usado na ligação prefixo tá. Assim, ó. Mais um asterisco, vamos criar mais um aqui, ó. Não há hífen. Não há hífen. Eu acho que tem no PDF lá, nosso PDF focado, acabei não colocando aqui no slide, tá? Não há hífen quando o prefixo termina. Ó, eu vou colocar isso aqui, ó. Quando o prefixo termina em vogal ou palavra diferente da posterior. Não há hífen quando termina diferente do da frente. Depois você confere isso aqui no PDF focado, tá? Você vai colocar assim, ó, diferente do da frente. Como assim, Jana Souto? Assim, ó, alto mais escola. Você tá vendo que alto termina com O e escola começa com E? São iguais ou são diferentes? São diferentes. Então, separa ou junta, gente? Junta. Por que que junta, tá, galera? Junta porque os iguais se afastam. Mas os opostos se atraem. Ok? E aqui a gente vai colocar lá, viu? No PDF focado. Só faltou aqui no slide, mas a gente coloca lá, sem problema. O hífen é usado em palavras compostas por justaposição, que constituem uma mesma unidade sintagmática e semântica, em compostos homogêneos contendo, por exemplo, dois adjetivos, ou dois verbos, ou dois substantivos, ou um verbo e um substantivo, ou elementos repetidos. Por exemplo, ele não é só tio e nem só avô, ele é tio-avô. O cara é técnico e também é um científico, ele é técnico-científico. Ele é judaico e é cristão, judaico-cristão. Agora, essas palavras compostas por justaposição, que perderam a noção de composição, já não tem mais hífen. O que é perder a noção de composição? Olha, quando você pensa que a pessoa é tio-avô, você pensa que ele é tio e que ele é avô. Apesar de estarem juntas, são conceitos diferentes da mesma pessoa. O cara é tio e também é avô, por isso que ele é tio-avô. Só que quando você pensa em girassol, sinceramente, apesar de a palavra girassol ter sido criada por causa de girar mais sol. Quando você pensa em girassol, você pensa isso, em girar o sol? Ou você pensa numa florzinha amarelinha bonitinha? Tá vendo que perdeu a noção de composição? Veja, por exemplo, manda-chuva. Manda-chuva vem de mandar chuva. Manda-chuva, gente, a gente só usa para, por exemplo, nossa, tu só quer ser o manda-chuva. Ou seja, você só quer ordenar. Isso significa mandar a chuva? Não. Então a palavra perdeu a noção de composição. O motivo pelo qual ela foi composta já não existe mais, já não é mais utilizado. Perdeu o acento. Outro que você tem que lembrar é assim, ó, tem H, tem hífen. Pode ir. Com foco, força e fé. Tem H, tem hífen. Tem H, tem hífen. Só tem uma exceção, umazinha que eu vou te mostrar já já. Mas por enquanto, tem H, tem hífen. Tem H, tem hífen. Não importa o que você tenha antes. Tem H, tem hífen. Aí, ó. H, hífen, H, hífen, H, hífen, H, hífen, H, hífen. Porque tem H, tem hífen. Tem H, tem hífen. Há uma exceção, não vou mentir não. Qual que é a exceção? Já já eu te mostro. São usados também os hífens nos prefixos pró, pós e pré, porque eles são autônomos da segunda palavra. Aí tu vai lembrar da seguinte regra, é assim, ó. Pós, pré, deixa eu tirar o acento para te mostrar a regra. Pró, você faz assim, ó, para você nunca mais esquecer. Tem acento, tem hífen. Tem acento, tem hífen. Tem acento, tem hífen. Viu? Vou fazer de novo. Como saber se tem hífen? Pós, tem acento? Tem, então tem hífen. E pré, tem acento? Tem, então hífen. Pró, hífen, tá vendo? Diferente desses, ó. Sem acento, sem hífen. Sem acento, sem hífen. Sem acento, sem hífen. Pós-graduação, a pronúncia forte, pré-fabricado, tônico, tônico, tônico. Pró-vida, predestinar, átono, pôs, pôr, propor, prever,
preconceito? A pronúncia é preconceito, não é pré-conceito? Só quem pode falar preconceito é o baiano por causa do sotaque. A pronúncia é preconceito. Essas pausas dramáticas são para tomar água, tá? Com os prefixos circun e pan, muito raro em prova, utiliza-se hífen quando a segunda palavra começa por vogal, M, N ou H. O H, porque tem H, tem hífen. A vogal, porque se ficar, vai ficar junto, pan-americano, e não é pana, é pan-americano. E o M e o N, porque não tem como você terminar com pan e logo tacar ali outro N, dois N's de uma vez. Assim como não tem como você terminar com U, com M, perdão, ó, circun, com M, e tacar ali outro M seguido. Então, por mais que não caia muito em prova, você não precisa nem ficar na paura com isso aqui não, porque paura. Ô, meu marido, muito obrigada, viu? Ele tá aqui rindo de mim. Esses dias não, hoje eu falei a palavra paura duas vezes, que eu falei agora e falei antes. Meu esposo é policial militar. Aí, meu filho, não tem como, a PM ela entra no coração da gente, na família da gente, nas entranhas, a pobre da paisana, aí virou uma policial militar também, ó. Significado de paura, lá vem ele aqui, ó, paura. Muito medo, pavor. Gente, é real, paura não é só do militarismo. Bom, muito bom. Então, para de paura, não precisa você ficar na doideira por causa disso aqui, não. Você vai pensar, pô, circun termina com M, N, H. Se a palavra da frente começar com isso, não vou poder juntar, porque não vai fazer sentido nenhum. Por isso que eu falo, às vezes o professor vai falando um monte de regra de hífen, você vai começando a ficar doido. Não precisa, cara. Quando você olhar ali, você vai perceber que ali precisa do hífen. A não ser que você esteja ficando doido, que eu acho que não é o caso, você colocaria isso aqui junto? Ou você colocaria com hífen? Eu acho que você colocaria com hífen. Talvez pan-americano a gente juntaria, sim ou não? Por causa que a gente pronuncia pan-americano, né? Mas não pode, aqui você já sabe que não pode. Essa aqui eu duvido, você colocaria isso aqui junto, você colocaria separado com hífen. Beleza? Tranquilo, galera? Então, é isso. Ó, a gente finaliza aqui, quase finaliza, falta mais pouquinha coisa aqui, ó. Mas, por enquanto, eu finalizo essas regras gerais, mais utilizadas aí na prova, desse ponto de vista, se observar quais que caem mais em prova. Essas caem muito em prova, tá? Você vai guardar aqui, os iguais se afastam e os opostos se atraem. Eu acabei de passar aqui, eu vi que eu já coloquei isso sim, os iguais se afastam e os opostos se atraem. Então, aquilo que eu falei que estava faltando, não estava faltando não, tá no slide da frente, tá? Mas, por enquanto, vamos revisar as regras que a gente viu de hífen até agora. Se o prefixo termina em vogal e a próxima é R ou S, você vai juntar e dobrar. Tem H, tem hífen, tem H, tem hífen. Essas são as duas principais que a gente viu até agora. Lembre-se também dos prefixos pré, pró, pós, que são diferentes de pre, pro, pós. Pré tem acento, tem hífen. Pós tem acento, tem hífen. Tem acento, tem hífen. E as outras não têm acento, portanto não tem hífen. Quase encerrando. Aí, ó, eu coloquei, gente, tá vendo? Eu coloquei. O hífen é usado quando o prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo elemento, ou seja, os iguais se afastam. Eu agora lembrei porque que eu joguei para cá para poder fazer um paralelo entre os dois. Ao contrário, não se usa quando o prefixo termina diferente de quando começa, tá vendo? Igual eu coloquei lá, é diferente do da frente. A autoestima fica junto porque os opostos se atraem. Há exceções, claro, mas é que é quase que um mnemônico, né, para você poder lembrar das regras de hífen aí, né? Os iguais se afastam e os opostos se atraem. E aí, lembra que eu falei para vocês que o tem H, tem hífen, tem uma exceção? Lembra que eu falei? Pois é. O prefixo co, e eu vou acrescentar também o prefixo re, co e re, aglutinam-se com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por O ou H, e no caso aqui por E também. Por exemplo, cooperar. Gente, cooperar vem de co mais operar. Se a gente segue a regra do os iguais se afastam, era para ter hífen, mas como o prefixo co sempre junta, vai ser cooperar. O mesmo que re. Re mais estruturar.
Pela regra geral, separava, mas co e re sempre junto, então vai ser reestruturar. Jana, o que isso tem a ver com o H? Agora é que são elas. Preste atenção. Vou arrumar um espaço aqui para poder escrever. Vamos lá. Agora é que são elas. Preste atenção. Opa. Olha só. Por que isso aqui você tem que ter atenção triplicada? Pense na palavra reabitar. E pense na palavra co mais herdeiro. Re é prefixo e co é prefixo. Beleza. Co mais herdeiro. Ok, ok. Co e re sempre juntam, certo? Mas eu falei pra você que tem H, T, hífen. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O co e o re são tão loucos, tão sanguessugas, que eles têm coragem de derrubar um H só pra poder juntar. Vocês acreditam nisso? Gente, eles derrubam um H só pra poder juntar. Derruba o H e vira reabitar. Essa é a extensão do TH tem hífen. Ó, o cordeiro, ele é louco, o co é louco. Ele derruba o H só para poder juntar. E aí a escrita correta é reabitar e cordeiro. Tem H tem hífen, tem H tem hífen, mas cuidado. A exceção aqui do tem H tem hífen é essa aqui. Porque o co e o re sempre juntam. O co e o re sempre juntam. E agora, assim, por último, nos compostos por elemento de ligação, preposição ou conjunção, não se usa mais hífen. Eles são separados, como, por exemplo, dia a dia. Tá vendo? Essa palavra não tem hífen. Mas existem exceções. Quantas? Só essas 5. Então, você tem a obrigação moral estudantil de decorar. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito e pé de meia. São as únicas exceções em que você tem compostos por preposição e conjunção que permanecem com hífen. Todos os outros perderam o hífen. Beleza, galera? Tranquilo? Então, é isso. A gente falou aqui sobre as regras de ortografia e as regras de uso do hífen. Se ficou alguma dúvida, você já sabe onde me encontrar, pode perguntar, eu respondo todos os alunos de todas as plataformas que eu ministro aula com vocês, não vai ser diferente. E, claro, se você precisar ainda revisar, volta, assiste de novo. Esse material, ele é todo seu. Dá uma olhadinha para cá rapidinho. Eu finalizo aqui, ó, a nossa parte de teoria e agora você vai ficar com uma maratona de questões da sua banca, tá bom? Agora você vai responder só questões da sua banca aqui. Eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já tem mais Janaína Souto para você. Um beijo bem grande no seu coração e até a próxima. Cadê? Valeu? Tchau!